Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui. A gente tinha terminado a nossa semana de Reiki com as nossas 8 lives na semana passada, mas hoje eu recebi algumas mensagens no meu WhatsApp, no direct no Instagram, e eu senti de verdade continuar esses nossos encontros, essas nossas conversas aqui pelo Instagram às 20 horas, dando continuidade no Reiki, talvez mais pra frente outros temas também, vamos ver como que vai fluindo isso. Gosto muito de ir sentindo e vendo o que vai fluindo. Então, eu quero convidar vocês a, sempre que eu deixar caixinhas, deixar as perguntas, deixar os temas, porque assim a gente vai trabalhando ao longo desses dias. Talvez a gente fique fazendo essas lives durante algum tempo nesse horário, tá? Não vou prometer nada, mas por enquanto, hoje eu senti de voltar aqui para continuar as nossas conversas aqui sobre Reiki. E eu espero de verdade que vocês possam aproveitar isso tudo que estou disponibilizando, todos esses ensinamentos que estão fluindo aqui, né, através do nosso canal, para que vocês possam aplicar, cultivar aí na vida de vocês, para que vocês possam ir se melhorando ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada que se chama vida. Então, obrigada a todos vocês que já estão aí entrando, né? A Nelly já entrou, a Norcília, a Maria Augusta também, que tá sempre presente. Tem algumas pessoas novas que não lembro de ter visto os nomes aqui, mas algumas pessoas que estavam acompanhando aí a nossa semana de Reiki, a Drica é uma delas, então sejam todas muito bem-vindas aqui, dando continuidade aos nossos temas, né, que a gente estava aqui falando sobre Reiki, então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Reiki aqui. E é interessante porque surgem perguntas, né? E eu vou lembrando também de perguntas que as pessoas me fazem em relação ao curso de Reiki. E hoje eu escolhi um tema que é uma pergunta muito recorrente que as pessoas me fazem em relação ao curso de nível 1. Vou deixar aqui o canal aberto para que vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, possam colocar aqui também pelos comentários, pelas caixinhas aqui de pergunta, tem um balãozinho com um ponto de interrogação dentro. Então, através desse ponto aí de interrogação nesse balãozinho, você pode me perguntar diretamente. Aqui do lado tem os outros botões, né, que seria o coração, que a gente já vai fazer eles aquecer aqui, né, como diz, derrete o dedo aí nesse coração pro algoritmo do Instagram e abrindo para mais pessoas, né, levando esse conteúdo para mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui que você pode mandar para essa live para uma pessoa bem específica, então mande. Eu recebi alguém apertou nesse aviãozinho, eu acho que na sexta-feira, e eu mesma recebi a recomendação dessa live, então mandem para outras pessoas, tá bom, gente? Então pode clicar aqui que você manda direto. Então, o tema da live de hoje é uma pergunta muito recorrente para quem tem interesse em fazer o curso de Reiki. Geralmente as pessoas elas ficam curiosas, né, para saber o que eu vou aprender no curso de Reiki. E a pergunta que me veio, assim, das perguntas que me fizeram o que eu vou fazer depois do nível 1? O que eu posso fazer? Em que eu vou utilizar o curso de Reiki nível 1? Então, depois de tudo que a gente conversou aqui durante uma semana, me surge essa pergunta. Então, eu senti de vir aqui conversar um pouco mais com vocês para esclarecer algumas coisas. Então, depois do Reiki 1, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer com o nível 1 de Reiki aí na minha vida? Como eu vou aplicar isso no meu dia a dia, no meu contexto, dentro da minha vida, dentro do meu dia a dia? Então, o que eu posso fazer com essa prática dentro do meu contexto? Então, só para a gente recapitular um pouco, a gente teve 8 aulas já falando sobre o tema do Reiki, falando sobre essa arte secreta que nos convida à felicidade. A gente teve 8 aulas na semana passada só para falar sobre alguns pontos, né, esmiuçar algumas questões que envolvem essa arte que nos convida
a melhoria do corpo e da mente, essa arte secreta que nos convida à felicidade. Então a gente falou na aula 1 sobre conceitos, aula 2 sobre o que é prática integrativa, né? Porque o Reiki se enquadra dentro das políticas públicas de prática integrativa. A gente falou na aula 3 sobre chakra, a gente falou na aula 4 sobre Reiki Mindfulness, a gente falou na aula 6 sobre como utilizar os princípios para mudar padrões, a gente falou sobre a missão dos praticantes de Reiki, né, em tempos de crise, em tempos como a gente está vivendo agora. A gente falou na aula 8 sobre os sinais de que você está pronta ou pronto para aprender e praticar o Reiki na sua vida. Então hoje, né, o que eu posso fazer com o Reiki? O que eu posso fazer com o nível 1 de Reiki? Porque a grande questão das pessoas é o depois. O que eu vou fazer depois que eu fizer o curso, né? Então, a primeira coisa que para mim é muito importante a gente considerar aqui é que o nível 1 de Reiki talvez seja o nível de Reiki, pelo menos na minha percepção, talvez seja o nível, né, o grau ali de sintonização mais importante para os praticantes de Reiki. Por quê? A partir do momento em que eu me coloco numa postura de disponibilidade para aprender, né, o Reiki, eu tenho que considerar que só esse fato de eu querer já é um grande passo, porque é um caminho, é uma filosofia de vida que eu vou ter várias práticas para colocar em prática, né? Fica redundante falar assim, mas é exatamente isso. Então, a primeira coisa, só o fato de eu querer fazer isso já é algo muito importante. E quando eu percebo as pessoas dentro do nível 1, são pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com isso antes. Então, o nível 1 é o nível de sintonização do Reiki responsável por virar a chave. Então tá lá, eu tenho a porta, né, as pessoas, eu tenho essa capacidade de virar a chave. Então esse clique, né, que a gente faz, eu às vezes faço uma sonoplastia e faço assim, virei a chave, é muito importante para todo mundo. É o momento em que você desperta literalmente para um novo nível, para uma nova consciência que antes você não tinha. Então, se você de fato tá aí intencionando, não, eu quero, parece que eu tô sentindo esse chamado, esse é o chamado, não porque eu tô aqui fazendo lives e você tá assistindo, mas é um chamado, se você tá aqui presente, ouvindo tudo isso, é um chamado que vem a sua alma te colocou nesse exato instante, para que você, desperte, para que você vire a chave. Vira a chave da consciência, vira a chave. Hoje de manhã a gente estava falando sobre a visão de mundo, né? A gente estava falando sobre as interpretações que a gente faz da realidade. Então, na hora que você vira a chave, na hora que você desperta, você tem a chance de mudar os padrões, você tem a chance de transformar a sua vida, mas precisam despertar. E o nível 1 é o responsável por essa mudança, por essa virada de chave. E a partir dessa virada de chave, imagina você agora virou a chave, ou virou, né, a chave tanto faz da janela ou de uma porta, não importa, vira a chave, na hora que você abre, tem uma paisagem completa lá atrás dessa porta. Tem um contexto completamente novo para você explorar, para você conhecer, para você criar intimidade. E é tão novo, né, que você às vezes tem até medo de dar o próximo passo, fica com receio. E aí você vai aos poucos caminhando, conhecendo, criando essa intimidade e vai assim gerando progressos. E aí vai vindo os outros níveis e assim sucessivamente. Então, para mim, o primeiro nível é o nível mais importante. Primeiro porque tem essa virada de chave, que é ali que você coloca o tom, né, para todo o seu caminho dentro do Reiki, como eu disse, a primeira menção. Então você dita um ritmo novo para a sua vida. Segundo, porque a grande maioria das pessoas, quando chegam no nível 1 de Reiki, né, elas não têm conhecimento de absolutamente nada em termos de energia, em termos de conhecimento da dinâmica da energia do nosso corpo. Então é um outro universo que está sendo
apresentado para essas pessoas. Então, para a maioria das pessoas, isso é algo novo. Isso é algo que está sendo colocada para ela de uma forma muito assim inusitada, né? Mas ela se colocou nesse lugar, ela quis aprender. Então é muito importante essa postura, né, de abertura, de curiosidade, de interesse, de vontade. É muito importante ter isso no nível 1, porque o que acontece? Se eu tô indo para esse curso, se eu tô indo para esse nível, para essa sintonização, porque alguém me mandou aqui, porque a minha mãe fez e foi ótimo para ela, porque alguém me falou, eu posso ir pela indicação. Mas é muito importante quando você sente no seu coração que isso é para você. Porque senão não vai fazer o menor sentido, não vai ter virada de chave. Você pode estar sintonizado no Reiki, mas a sua consciência ainda não está desperta. O campo energético vai te ajudar nesse caminho? Vai, mas é muito melhor quando você já vai com essa postura de abertura, de curiosidade, de vontade e se coloca nesse lugar de iniciante de fato para que você assimile aquilo que for sendo colocado, porque pensa, Reiki é uma prática, né, uma arte secreta aqui que nos convida à felicidade, que tem uma origem completamente diferente dos nossos costumes aqui no Ocidente. Então, o Reiki vem de uma prática, vem de uma cultura, na verdade, japonesa. Então, imagina a cultura oriental, a cultura japonesa, e eu estou recebendo esses ensinamentos com toda essa carga cultural japonesa, do Japão, do Oriente. E a maioria, né, das pessoas, quando começam a estudar Reiki e ver aqueles nomãos, né, que tem um monte de nome diferente, ficam assim assustadas, mas não precisa ficar, porque o Reiki, ele tem os nomes, mas a gente tem toda a tradução e a gente fala na nossa linguagem. A própria Takata, que é uma das mestras de Reiki, ela fez um serviço gigantesco para dentro do Reiki para as pessoas do Ocidente, para os praticantes do Ocidente. Porque, como eu disse em uma das lives, né, o Reiki no Japão é muito sentido. Existe um desenvolvimento da percepção muito forte para o Reiki lá no Japão, para os praticantes japoneses. Existe essa prática muito mais relacionado ao contexto da percepção, né, do feeling da energia. No Oriente, no Ocidente, isso não acontecia com tanta naturalidade. Então, os ocidentais têm mais dificuldade de sentir a energia. Então, a Takata, que foi uma dessas grandes mestras que a gente tem dentro do Reiki, a mais conhecida e a primeira reikiana aqui no Ocidente que se tem notícias, que se tem notícia e com base no método de Mikao Sui, ela fez um favor, né, um serviço gigantesco para nós. Ela ensinava o Reiki através de posturas, como eu já disse para vocês. Ela deu um método, né, faz essa postura na cabeça, faz essa postura no tronco, faz essa postura no estômago, no tórax, em todo esse tronco, faz essas posturas nas pernas que não tem erro. Então, ela conduzia através de um método, de um padrão, de um modelo, para facilitar, até que os praticantes conseguiam desenvolver essa sensibilidade, perceber a energia. Então, no início é novo mesmo. Eu vou dizer que é fácil? Não é fácil. Só que se eu tô nessa postura de abertura, de curiosidade, né, de interesse, de vontade, é mais fácil o aprendizado. Fica mais fácil se abrir a essa percepção, a esse novo contexto que está sendo apresentado a partir de uma outra cultura, né? E aí eu vou adequando isso à minha realidade. Então, como eu vou aplicar Reiki, né? Eu vou aplicar Reiki com base na minha realidade. É diferente da realidade de outros praticantes. Talvez seja. Tem gente que só consegue fazer Reiki sentado, tem gente que consegue fazer Reiki deitado, né? E em pé. E assim você vai contextualizando a sua realidade. E aí, né, o que acontece? O nível 1 também é importante porque é nesse nível
né, além da mudança de chave, da virada de chave que a gente tem de consciência e de percepção, é nesse nível que a gente aprende os fundamentos da prática do Reiki. É nesse nível que a gente aprende algumas técnicas que vão embasar toda a nossa prática de Reiki. Além dos 21 dias que a gente vai utilizar dessas técnicas, né? Essas são técnicas e fundamentos que vão ser colocados, vão ser cada vez mais aprimorados durante toda a sua vida como praticante de Reiki. Eu diria para toda a sua vida, independente se você vai continuar sendo um praticante, né, propriamente dito, que aplique em outras pessoas, porque se você se aplica, você já está sendo praticante. Então, você vai levar esses fundamentos para toda a sua vida, né? Principalmente a parte dos princípios, que é uma parte que nos conduz a um estilo de vida diferenciado, a um estilo de vida com mais consciência, com mais harmonia, com mais saúde em todos os sentidos. Então, o nível 1, por isso que eu falo sempre, para mim o nível 1 é o mais importante de todos. Se eu aprofundo, se eu estudo, se eu me dedico, se eu pratico, tanto em mim mesma quanto em outras pessoas, eu tenho toda a bagagem para toda a minha formação. Quantas pessoas eu vejo que são reikianas extraordinárias e só fizeram um nível 1 de Reiki? Porque qual que é a diferença, né, de eu fazer o nível 1 e estar ali fazendo todos os cursos até o mestrado? A diferença é que o que vai potencializar o meu canal energético, né, que vai fluir mais energia através de mim, não é a questão de eu fazer um mestrado, mas a prática que você tem. Então, tem reikianos de nível 1 maravilhosos, que canalizam a energia, que são concentrados, que são focados, que direcionam a energia com uma potencialidade que talvez o mestre de Reiki que não pratica não tenha. Então, o nível 1 já traz muitas ferramentas para você aplicar, para você trabalhar, para você se desenvolver. E aqui eu citei, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu estou citando aqui 6 coisas que a gente pode fazer com o nível 1 de Reiki. Então, só com o nível 1, né? Só por hoje, vamos falar do que a gente pode fazer com o nível 1 de Reiki, só para ficar claro para as pessoas que ainda têm dúvida do que vai fazer com o nível 1. Né? Então, a primeira coisa, quem estiver anotando e quiser fazer as anotações, a primeira coisa que eu posso fazer com o nível 1 de Reiki é o autotratamento. Então, a primeira técnica que a gente aprende dentro do curso de nível 1 é a autoaplicação, ou seja, é esse autotratamento, né, como técnica de autocuidado. Lembra que eu falei em uma das aulas, não lembro qual agora, mas eu disse para vocês assim, o Reiki é uma técnica de aprimorar o autocuidado. É uma técnica que vai auxiliar você a cuidar de si mesmo. Então, a primeira técnica que a gente aprende é justamente essa. E essa técnica de autotratamento ou de autoaplicação de Reiki, ou seja, aplicando Reiki em você mesma, fazendo as posturas, né, conforme você vai aprendendo no curso, você vai se auto-aplicando em todas as regiões que são necessárias, além de quando, não tô sentindo dor, não tô com nenhum mal-estar, então você aplica assim mesmo em você. Para quê? Porque essa auto-aplicação vai te ajudar a se autocuidar de forma preventiva. Todas as práticas integrativas, elas atuam na prevenção e na promoção da saúde. Então, quando eu me trato, eu tô ótima, tô aqui, né, plena, iluminada, brilhante, toda energizada, eu me cuido de forma preventiva. Eu faço o meu trabalho de autocuidado, ainda que eu não esteja sentindo necessidade de nada. Mas eu me cuido, faço a minha auto-aplicação diária para que a minha energia se mantenha elevada, para que o meu campo energético, o meu nível energético se mantenha elevado. E isso é um tipo de tratamento que previne, né, estados energéticos, psíquicos, mentais, emocionais, disfuncionais. Então, o autotratamento vai auxiliar a gente
a cuidar da gente mesmo de forma preventiva. Agora, quando eu já tenho algum sintoma, apresento alguma coisa, o autotratamento vai auxiliar eu mesma que estou ali me cuidando a sentir, a perceber onde é que eu estou precisando ser cuidada. Vai me ajudar a sentir, a compreender os vários locais que eu preciso me cuidar para que aquela dor, aquela disfunção, aquele mal-estar vá diminuindo. O autotratamento também vai ampliar a nossa percepção desses sintomas, né? Por que será eu estou manifestando tais e tais sintomas nesse momento? Então, o autotratamento amplia a nossa percepção, amplia a nossa consciência, a consciência que a gente tem sobre a gente mesma. Então, quando eu começo a perceber, né, a profundidade que esse autotratamento tem, eu começo a valorizar isso. Então, eu priorizo um tempo só para mim. Porque a partir desse autotratamento, o que vai acontecer também? Eu vou desenvolver mais sensibilidade, porque eu vou estar em treinamento, eu vou estar cuidando de mim, e isso é um treinamento. E quanto mais sensível eu vou me tornando, mais eu vou conseguindo perceber e compreender essa energia, esses locais que estão precisando de energia. E uma das coisas que eu acho extremamente importante a gente considerar nesse autotratamento é que quando eu me coloco nesse lugar de me cuidar, de me perceber, eu começo a entender a importância do dar e do receber. Quando eu me coloco nesse lugar de cuidar de mim mesma, eu começo a me oportunizar mais tempo para mim. E eu começo a perceber o quanto eu dou e o quanto eu recebo. Então, existe essa assimilação de vários conteúdos dentro do Reiki de uma forma implícita. E um desses ensinamentos que tem dentro do autotratamento em si é essa chance que você se dá de também receber. Quantas pessoas só dão, quantas pessoas só se doam e elas não percebem que também precisa receber. Então, existe aqui uma importância da gente compreender, dar e receber, cuidar e ser cuidada. Então, isso tudo é o que eu posso fazer com a primeira coisa que o Reiki nos ensina, né? Autotratamento. A primeira técnica que a gente aprende, autotratamento. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Tô vendo que tá tendo um silêncio aqui, né? Implícito nessa janela que vos falo. E então, me digam aí pelos comentários se tá fazendo sentido. Quero ver os coraçõezinhos brilhando aqui na tela, que eu tô me sentindo sozinha aqui falando. Então, coloca esses botões, esses coraçõezinhos aqui para mim na tela. E a gente vai continuar no tópico 2, né? A segunda coisa que eu posso fazer com Reiki, com nível 1 de Reiki. A segunda coisa que eu posso fazer usando aí a prática do Reiki é a espinha dorsal dessa arte secreta, né? É o que é o de mais importante. E aqui eu tô falando muitas coisas que são importantes, né, gente? Porque de fato um vai levando ao outro. Então, uma coisa que a gente pode fazer com o Reiki, mesmo que eu não seja uma praticante de outras pessoas, mas eu continuo praticando em mim, é o cultivo da filosofia de vida do Reiki. Então, quando eu paro e observo a arte secreta que convida à felicidade, vamos lembrar, a base do Reiki, ensinado por Mikao Usui, é uma filosofia de vida baseada em 5 princípios. Então, quando eu penso, o que eu posso fazer com nível 1 de Reiki? A segunda coisa que me veio foi essa, o cultivo da filosofia de vida com base nos princípios ensinados por Mikao Usui. E o Mikao Usui, ele orientava, na verdade, que as pessoas fizessem os 5 princípios de manhã e à noite. Então, quais são os princípios do Reiki? Só por hoje, já é uma premissa. Eu considero só por hoje já princípio. Porque se eu não tiver presença, não vai ter como eu observar e aplicar o restante dos outros princípios que ele ensina. Porque a premissa seria assim, ó, só por hoje sou calma.
eu parto os princípios no meio e já começo. Só por hoje, já é o primeiro princípio. Porque só por hoje é muito tempo. Só por hoje é 24 horas. 24 horas é muito tempo, por mais que muitas pessoas digam que não. Mas 24 horas é muito tempo. E em 24 horas eu não tô presente. Se eu tô de manhã pensando se eu acordo pensando no café da manhã e já tô lá pensando na janta, eu já não tô no momento presente. Então, só por esse exato instante, eu sou calma. Eu tenho presença e calma como princípios. E Mikao Sui ensinava isso como parte do tratamento para as pessoas. Porque não adianta eu chegar e só receber aquela prática da imposição da mão se eu não tiver uma transformação na minha mente. A prática da imposição de mãos auxilia, melhora, né? Harmoniza, equilibra, gera melhorias no corpo e na mente. Mas é como se fosse uma bateria. Eu coloco na tomada, vou lá, carrego, vou para a vida. Se eu não tenho uma percepção, se eu não amplio a minha consciência, eu não desperto a minha consciência, vira e mexe eu vou ter que ficar plugado na tomada. Vira e mexe eu vou ter que estar lá recebendo reiki. Então, Mikao Sui ensinava isso aos praticantes e às pessoas que recebiam reiki para que elas começassem a se transformar, para que elas começassem a se curar, porque a cura vem de dentro. Então, o reiki não promete uma cura física, uma cura, né, mágica, nada disso, mas uma cura através dessa melhoria da nossa consciência, da nossa mente, das nossas percepções. Então, ele ensinava as pessoas para que essas pessoas começassem a cultivar um novo jeito de ser, de existir, para que elas se aproximassem, né, no estado de harmonia, de mais equilíbrio. Então a gente tem o primeiro princípio: só por hoje eu sou calma. Esse é o cultivo disso no seu dia a dia. É possível cultivar isso no dia a dia? É claro que é possível, desde que você tenha essa constância de recordar o tempo todo, a cada instante, só por hoje eu vou ser calma. Só por hoje eu estou calma. Só por hoje eu sou a calma. Então eu preciso cultivar isso. Ele continua: só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje trabalho honestamente, arduamente. Eu costumo usar muito arduamente porque é um trabalho interno, dá trabalho. A gente coloca energia nesse trabalho. Então, o trabalho árduo não é ir na sua profissão, no que você está fazendo. O trabalho árduo que Mikao Sui coloca pra gente é o trabalho árduo interno, de você se observando, de você se percebendo e transformando os seus padrões através dos princípios. E o último: só por hoje, seja bondosa com todos os seres vivos, todos incluindo você. Então, seja bondosa com você, para que você também consiga ser bondosa de forma coerente com os outros. Então, esses são os princípios do qual a gente pode, dentro do nível 1, cultivar, né? Eu sou reikiana de nível 1, o que eu posso fazer? Eu posso me autotratar, eu posso me auto-aplicar, para desenvolver várias questões que eu já citei dentro desse autotratamento, envolve várias coisas. Eu posso cultivar os princípios do reiki para me transformar. Esse é o foco, para me transformar, para me auto-perceber e eu ter a oportunidade de me transformar. E é interessante observar, para quem vai fazer o curso de nível 1 lá, no curso online, que as inscrições ainda estão abertas. Eu vou deixar aberto até o final dessa semana, até sexta-feira, tá, gente? Esses princípios, Mikao Sui, ele foi, de uma certa forma, inspirado pelos poemas do Imperador Meiji. Então, lá naquela época, em meados de 1922,
Mikao Sui, ele se inspirava muito nesses poemas, então ele escolheu lá dos mais de, sei lá quantos poemas, mais de 600 poemas que esse imperador tinha, o imperador Menji e a esposa dele, eles escreviam poemas baseado nessa observação da natureza, baseado nessa observação de pequenas coisas que aconteciam no dia a dia, né? E então Mikao Sui, ele gostava de fazer leitura desses poemas. No Japão, esses poemas chamavam waka waka, que são poemas que tem tantas letras numa frase, tem uma contagem específica, né? Mas na tradução perde essa dinâmica da grafia. E aí Mikao Sui, ele escolhe desses poemas 125 poemas, do qual ele compila em 5 princípios com base nesses poemas. Então, dentro do curso de Reiki nível 1, a gente fala muito, inicialmente, sobre esse imperador, sobre esses poemas, né? Para que a gente também se inspire, como Mikao Sui se inspirou, nessa observação do dia, porque ali tá os princípios, né? Então hoje eu fiz um post falando um pouco sobre isso, 7 conselhos de uma árvore. Observação, o que a natureza pode me ensinar? Que a natureza, como eu costumo dizer, é a nossa grande mestra. A natureza tem todas as leis, todos os ensinamentos que a gente precisa para essa vida, para a nossa vida, tá na natureza. Então, começa a observar. Quando eu me coloco no estado de presença, eu tenho essa oportunidade de observar. Então, eu silencio a voz do pensamento, a voz julgadora, silencio, né, os meus hóspedes mentais para observar e assimilar o que existe por trás dessa observação. E eu consigo captar ensinamentos. Então, o imperador, ele fazia isso e ele escrevia os poemas dele com base nessas observações. E são ensinamentos maravilhosos. Então, os princípios não veio de algo assim do nada. Veio por essa inspiração que Mikao Sui tinha com o imperador, e daí surgiu essa filosofia de vida com base no Reiki, tá bom? E aí a gente tem a quarta coisa que a gente pode fazer, a terceira coisa que a gente pode fazer, que é o tratamento dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, mais próximos. Então, aquelas pessoas que fazem um curso de Reiki nível 1, elas podem, se assim elas desejarem, cuidar de outras pessoas fazendo a técnica de imposição de mãos inicialmente. Então, lá tem, de novo, todo o cronograma, todo o modelo, todo o padrão de como é essa aplicação. No nível 1, eu sempre oriento as pessoas a aplicar durante os 21 dias de Reiki, né? Aplicar Reiki em outras pessoas durante o processo de 21 dias, principalmente, especialmente nos familiares e nos amigos mais próximos, ou seja, naqueles que você está ali, convivendo diariamente, principalmente agora, né? Atualmente, pelo que eu tenho conhecimento, os trabalhos voluntariado em Reiki estão suspensos. Alguns poucos a gente vê voltando agora, nesse ano, mas a maioria ainda estão suspensos. Então, os reikianos de nível 2, nível 3, trabalham à distância. Os reikianos de nível 1, formalmente falando, eles não atuariam de uma forma de aplicando Reiki à distância, porque não utilizariam símbolos. Mas eu sempre falo, todo pensamento elevado em benefício de uma outra pessoa é energia que está sendo enviada. Então, pode fazer isso, pode conduzir o seu pensamento de forma elevada a outras pessoas. Isso já é um direcionamento, né, de energia. E por isso, a gente estaria aplicando Reiki à distância no nível 1. Geralmente, os grupos, os reikianos de nível 1, quando a gente está numa prática, por exemplo, a gente pode fazer um teste depois, mas os reikianos de nível 1, eles apoiam na energia quando os reikianos de nível 2, nível 3 estão nesse grupo de tratamento à distância. Então, serve como suporte, digamos assim, na energia, no fortalecimento da energia.
Então, tudo isso pode ser feito. Agora, quero fazer o tratamento, quero aplicar nos meus amigos, nos meus familiares ali mais próximos, a gente segue o protocolo de aplicação. Eu posso fazer numa cadeira, eu posso fazer numa maca, né? Sempre lembrando que o Reiki, ele não tem essa promessa de cura, mas sim de uma melhoria do estado físico, mental e emocional e energético, tá bom? Então é sempre bom ficar isso muito claro. E aí a gente pode disponibilizar isso para outras pessoas. Quarta coisa que entra ali junto com essa terceira coisa que a gente pode fazer é o tratamento de animais e plantas. Então eu moro sozinha, né? Em quem que eu vou aplicar, mano? Não tem ninguém para eu aplicar, tô em distanciamento, não tô tendo contato com ninguém. Então a gente pode aplicar nos animais, a gente pode aplicar nas plantas, a gente pode potencializar a energia de cristais, também pode utilizar assim. A gente pode magnetizar a água que a gente bebe. Então a gente pode ter N formas de aplicar isso que você está aprendendo e testar. Então muitos testes alguns reikianos fazem, né, com plantas, uma planta que aplica reiki, a outra não. Uma coisa de comida que aplica reiki, a outra não. Então você pode ir experimentando essa aplicação em outras coisas, além da autoaplicação, tá bom? E aí, a quinta coisa que eu coloquei aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. A Maria Reis está dizendo, na casa que trabalha está fechado desde março. Eu também. A gente aqui em Uberlândia, desde o ano passado, em março, no Instituto, a gente não está aplicando reiki nos grupos de voluntariado. A gente tinha 2 grupos, um na terça e um na sexta. E a gente está praticamente só na vibração à distância dentro dos nossos grupos que a gente já tem, tá bom? Então, isso está acontecendo. Então, a gente precisa se mobilizar para manter a nossa energia. Uma vez eu disse, cuida da sua energia, cuida de você, que você vai estar ajudando na harmonia do todo. Então esse é um trabalho que aparentemente é pequeno, mas em termos de uma perspectiva maior, é um trabalho gigantesco que une um com o outro e vai somando nessa energia, a gente vai gerando um quanto energético mais benéfico para todo mundo. Então faz a sua parte que eu estou fazendo aqui, a fulana está fazendo na casa dela e assim a gente vai melhorando a energia do campo energético, né? E aí tem a quinta coisa que a gente pode fazer, que são as técnicas que a gente aprende, né, que a gente pode usar aí quando a gente faz o nível 1 de Reiki, que são as técnicas de melhoria da mente e do corpo. A primeira técnica é a meditação Gachô. A primeira técnica é a prática da presença plena, é a prática e esse cultivo diário da meditação para a melhoria do corpo e da mente. Esse é um caminho que, assim, não tem melhor. Se você quiser melhorar o corpo e principalmente a sua mente, e quando eu falo mente, é todo esse conjunto, né, que compõe os contextos psicológicos, emocionais, sentimentos, emoções, pensamentos. Então, a meditação te ajuda nessa melhoria. Esse cultivo de atenção plena auxilia nessa melhoria do corpo e da mente. Além da presença plena, a gente tem algumas outras técnicas mais simples que a gente pode utilizar também, que são técnicas de desintoxicação. Ali a gente trabalha dentro dos 21 dias. A gente tem técnicas de desintoxicação com base na energia, que eu, por exemplo, posiciono o meu dedo médio na altura do meu umbigo aqui e fico por 15 minutos intencionando a desintoxicação do todo o meu ser. A gente tem técnicas, por exemplo, do pensamento positivo, então eu coloco posturas, né, e me ancoro em um pensamento que eu queira potencializar de forma positiva na minha vida. Então são técnicas que ajudam nessa melhoria do corpo e da mente, e a gente vai aprofundando nisso. A gente aprende, vai praticando, vai melhorando e a gente vai se aprofundando nisso também. E isso vai melhorar tanto, vai trazer melhoria tanto para o seu corpo e para a sua mente, como também vai melhorar esse estado de bem-estar que você, né, vai cultivar durante o seu dia a dia. Vai trazer aprofundamento nas suas práticas, né, vai ampliar a sua percepção para novas possibilidades, você vai experimentando. Então, existem muitas técnicas que a gente vai trabalhando dentro do nível 1 também.
E uma dessas técnicas que aí culmina no nosso item de número 6, que é o desenvolvimento da percepção da energia. Então, como eu disse lá atrás, né, no item 1 do autotratamento, você vai desenvolvendo uma sensibilidade. Aqui no item 6, o que a gente está colocando? Um desenvolvimento da percepção da energia. Por quê? Quando eu me auto-aplico, eu percebo o meu campo energético e eu percebo pontos, né, que eu preciso me cuidar mais. Então, quando eu começo a aplicar isso em outras pessoas, quando eu começo a aplicar Reiki, experimentando nos meus amigos, nos meus familiares, nas pessoas mais próximas aí da minha casa, eu começo a desenvolver uma percepção da energia. Então, quando eu começo a aplicar, eu consigo perceber aos poucos, com o desenvolvimento, pontos no corpo da outra pessoa que precisam ser trabalhados. A gente chama isso de biocen. Então, são pontos energéticos, locais energéticos no corpo que eu vou trabalhar. E através dessa minha percepção, eu vou tendo essa sensibilidade nas minhas mãos e essa sensibilidade no meu próprio campo de sentir a energia. Como eu disse já outras vezes, eu sinto a energia, mas eu não me deixo levar pela energia. Ou seja, eu não sinto a energia do outro, eu percebo, eu sinto a energia, mas eu não sou, né? Eu não me envolvo com a energia do outro. Eu posso perceber, eu posso notar, mas eu mantenho a minha energia para cuidar do outro. Porque se eu engajo na energia, se eu começo a sentir, né, tudo aquilo que está ali naquele campo, eu já misturei. Então, eu preciso ter esse desenvolvimento da percepção da energia para ir cuidando do meu campo e também cuidar do campo da outra pessoa. E a partir do momento que eu começo a identificar esses pontos que eu vou trabalhando, eu irradio a energia direcionada para esse local. E ali eu trato, ali eu cuido, ali eu dedico o tempo que for necessário para cuidar daquele ponto através da condição energética que eu estou percebendo naquele momento. Então, assim, muitas coisas podem ser feitas com o nível 1 de Reiki. Como eu disse lá no início, desde que eu tenha uma postura de abertura, de curiosidade, de querer experimentar, eu tenho várias possibilidades para trabalhar com o nível 1 de Reiki. Então, se eu estou aqui, né, sentindo esse chamado, se eu quero experimentar essas práticas que vão me ajudar a cuidar de mim, vão te ajudar a clarear os pensamentos, né, desenvolver um novo jeito de ser, de viver, transformar padrões, se eu já estou sentindo esse chamado, se eu quero de fato conhecer isso, eu no mínimo tenho que me colocar nesse lugar de iniciante. E o nível 1 é para todas as pessoas, incluindo as pessoas que já têm, né, conhecimento em outras áreas terapêuticas. Mas se eu quero caminhar através desse caminho do Reiki, o primeiro passo é o nível 1. O primeiro passo é essa jornada que começa, né? Alguém me perguntou quando é que começa o curso. O curso já está disponível. Assim que você faz a inscrição para o curso, você já acessa todas as aulas. São videoaulas, é um curso que foi gravado, né, ao vivo, mas que está disponível agora as videoaulas. Então, você fez a inscrição, você já acessa na hora, você pode assistir no seu tempo, quando você quiser, fazer as aulas, né, parar, pausar, anotar, tirar dúvida comigo diretamente. Então é um curso que já está lá. Se você tem esse interesse, quer fazer parte, né, desse grupo que eu chamo Somos Todos Reikianos, esse curso está aberto às inscrições e você pode se inscrever, tá bom? Então tá aqui as 6 coisas, né, dentre várias coisas que a gente pode fazer com o nível 1 de Reiki. E eu acho que vale muito a pena a gente aprender, né? Porque são ferramentas, são recursos. É como se eu tivesse uma caixinha de fósforo e em determinado momento eu vou precisar de um fósforo. Eu vou lá pegar essa ferramenta, esse risco. Então eu utilizo esse recurso que eu tenho. Como se fosse uma maleta, né? Melhor dizendo, tá lá a ferramenta. Quando eu preciso
E se eu estou utilizando ela com constância, eu tenho intimidade com aquele recurso, com aquela ferramenta, fica mais fácil colocar em prática. Mas ainda que eu tenha feito esse curso há muitos anos atrás, eu conheço pessoas que fizeram curso de Reiki há 20 anos atrás. Elas recordam até hoje dessa prática. Então, eu espero muito que esse curso não seja só mais um curso na sua vida, mas um curso que enriqueça a sua vida e que você possa lembrar desses ensinamentos, ainda que você não faça o curso, mas está aqui me ouvindo, que você possa lembrar desses ensinamentos para o resto dos seus dias, para todos os dias ser um dia pleno, pelo primeiro princípio, só por hoje. Só por hoje eu tô aqui, recorda. Só por hoje eu estou presente na minha vida. Eu tô cuidando daquilo que realmente é importante para mim, ou eu tô deixando os dias passarem. E como eu gosto de dizer, a gente já não tá mais no tempo de esperar o tempo passar. A gente tá na hora de fazer. Né? Tá na hora de colocar em prática, tá na hora de colocar em ação, tá na hora de criar movimento para que a nossa vida se transforme, para que a nossa humanidade se transforme. Então é isso que está acontecendo gradativamente. A gente está aqui, eu estou aqui com vocês resgatando esses conhecimentos, porque já fazia muito tempo que eu não falava sobre Reiki. Ano passado eu não dei turma de nível 1 de Reiki, o ano passado eu só fiz a turma do mestrado. Então a gente ficou praticamente 6 meses fazendo encontros online. A turma ia começar, né, em fevereiro, março, presencial, uma turma de mestrado de pessoas que queriam ser instrutoras de Reiki. Então, em março eu tive que mudar todo o cronograma das aulas, toda a dinâmica que eu tinha pensado anteriormente. Então, eu foquei só no mestrado. Ano passado eu não dei curso, não abri turma de Reiki nível 1. Agora que eu estou voltando a falar sobre o nível 1 de Reiki, que realmente para mim eu dedico mais atenção. Então eu gosto de ser bem detalhista, olhar com cuidado cada coisa que eu trago para dentro do curso, porque de fato ele é o mais importante. Se eu faço um curso de Reiki bem feito, os outros vão ser assim, ó, easy, vão ser fácil, tá bom? Então a Nelly tá dizendo ali, é verdade, a gente nunca esquece. E não temos tempo para rascunho. A gente não tá mais no tempo de fazer rascunho. A gente tá na hora de experimentar, colocar em prática, aprender e colocar em prática, né? Então eu deixo aqui para vocês o convite. Espero que vocês estejam gostando, né, dessas nossas conversas. Como eu disse, já recebi algumas dicas aqui das pessoas sobre o que vocês querem falar. Então, me contem o que vocês querem conversar nas próximas lives. Façam perguntas. Essa semana a gente deve conversar outro dia também falando sobre Reiki. Talvez eu continue essa semana, né? Até a gente fechar as nossas inscrições do curso. Lembrando, as inscrições do curso vai até sexta-feira. Depois de sexta-feira eu vou fechar o link lá do curso para a gente focar nas pessoas que já se inscreveram. Depois, mais pra frente, não sei quando eu vou abrir a turma de Reiki 1, mas aí eu começo a fazer a preparação dos vídeos do curso de Reiki 2, que eu pretendo também gravar para disponibilizar para as pessoas, tá bom? Então, enquanto a gente está aqui conversando, né? Vocês depois me digam pelos comentários lá nos meus posts, digam nas caixinhas que eu deixo no story o que é que vocês querem conversar, como eu posso ser mais útil para vocês aqui nessas conversas. Então, para isso que eu tô aqui. E assim a gente vai crescendo, né? Eu cresço, vocês crescem e a gente vai potencializando esse nosso grupo, essa nossa comunidade, esse círculo de pessoas que realmente querem se desenvolver e querem evoluir, tá bom? Então é isso para hoje, meus queridos. Será que tem exercício? Querem exercício para hoje ou não? Me contem aí, porque eu já dei um monte de exercício. Lá no nosso grupo eu não vi ninguém escrevendo lá se fez ou não os exercícios. Então, antes de dar mais um exercício, quero saber se está sendo cumprido os exercícios, porque senão não vai adiantar eu passar mais exercícios aí para colocar em prática.
Me contem aí pelos comentários se os exercícios estão sendo realizados. A Nelly está dizendo, um presente para nós a continuação do conteúdo do Reiki. Então vamos lá, bora lá, porque tem muita coisa para falar, mesmo que as pessoas que estejam aqui não sejam reikianas, né, ou não vá fazer o curso, mas tem muito tema que dá para a gente compartilhar aqui. E reikianos ou não, como eu já disse desde o início, nós todos somos reikianos. Você é reikiana, sabe por quê? Você é um ser que não é só corpo, você é energia. Reiki é energia. Então, quando eu tenho consciência de que eu sou mais do que um corpo físico, que eu sou um corpo mental, que eu sou um corpo emocional, que eu sou um corpo energético, que eu sou um corpo mental, eu estou dentro dessa filosofia de Reiki. É só um nome, né? E aqui a gente está gerando consciência para que nós todos sejamos canais energéticos mais potentes, mais fortes nesse nosso planeta. Então, a gente está aqui para ancorar mais energia. Quando você gera a consciência de que você é esse canal, ativamente é esse canal, mais energia você traz para a Terra, mais energia você leva, né, elevando a vibração do todo. Então é para isso que a gente está aqui. Uma das missões dos reikianos é justamente essa, de elevação da energia, principalmente os reikianos que têm nível 3A e 3B, elevação da energia, tá bom? A Norcília tá dizendo assim, ó, sinceramente, gostei desse sinceramente, viu, Norcília? Sinceramente, eu não estou fazendo os exercícios. Tá ótimo, faça no seu tempo, os exercícios estão dados. A Elieuda Oliveira tá dizendo que não tá no grupo. Elieuda, vai lá no grupo do Telegram. Eu coloquei agora há pouco o link do grupo do Telegram nos stories. Então é só arrastar para cima e entrar. Tá sendo colocado lá dentro os vídeos, né, os materiais que eu tô colocando do curso e de outros também. A Maria Reis está dizendo, estou fazendo, a Nelly também está fazendo, a Beth quer exercício. Então o exercício de hoje, vamos pensar que o exercício de hoje é muito simples. É a gente escolher um dos princípios. Então vamos lá. Eu vou escolher um princípio para ancorar a energia desse princípio. Então, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou ser o princípio da calma. Então, eu vou ancorar de forma coerente em pensamentos, emoções, sentimentos e ação e energia a calma. Então, só por hoje eu vou expressar o princípio da calma em atos, pensamentos e ações e energia. A Maria Reis ou a Beth ou quem tá aí vai expressar o da confiança. Só por hoje eu sou a confiança. Como é ser a confiança? Imaginem. Então, eu vou expressar, eu vou ancorar a energia da confiança, ou da bondade, ou da gratidão, ou do trabalho árduo, trabalho honesto. Então, só por hoje, qual vai ser o princípio que eu vou ancorar, que eu vou trazer a energia? E aí, observem, porque quando a gente faz esse exercício, a gente começa a aprofundar a nossa visão sobre esse princípio. Então, a gente começa a receber, como eu disse no início, ensinamentos que estão implícitos. Comece a perceber o que esse princípio está te ensinando. Porque ele ensina para além da palavra, calma, bondade, confiança. O que ele está te ensinando? Quais são os outros ensinamentos que estão ali afinizados com aquilo que você está ancorando naquele momento? Então, observem, tá bom? Então, esse é o exercício de hoje, para que a gente possa fazer a partir de agora. Não vamos esperar para amanhã, não. Já começa agora. Só por hoje, eu sou a calma. Não pensa, sinta. Falei pensando, falei a palavra, né? Mas eu quis dizer sinta. Só por hoje, eu sou a calma. Só por hoje, eu sou a confiança. Sinta.
Só por hoje eu sou a confiança. Eu manifesto a confiança em mim, no outro e em todo. E no todo. Só por hoje eu sou grata. Eu tô falando todos para que você sinta e perceba qual você vai ter que trabalhar. Qual você tá precisando trabalhar mais. Então, só por esse exato instante, eu sou grata. Só por esse exato instante, eu trabalho arduamente. Estou procurando uma música aqui. Só por esse exato instante, eu trabalho honestamente. Só por esse exato instante, sou bondosa. Eu sou a bondade. Observe qual dos princípios que eu acabei de falar mais vibra aí dentro de você, como se estivesse te dando um sinal, vai por aqui. Como se estivesse te dando uma dica, olha, caminha por aqui. Você está precisando um pouco mais disso aqui. Como eu disse hoje de manhã, né? Ouve a alma pela perspectiva maior. Ouve a partir da alma, desse ser maior. Então, qual desses princípios brilhou mais para você? Me conta pelos comentários. Eu já percebi, desde as mensagens que eu tô recebendo, que a calma parece que está sendo mais forte na maioria das pessoas. Na grande maioria. Então, trabalhe. Só por hoje eu sou calma. E respira profundamente quando você fala isso, para dar tempo para o seu corpo sentir. Deixa o seu corpo sentir que ele pode ficar calmo. Deixa o seu corpo sentir que ele pode ter confiança. Deixa seu corpo sentir que ele pode experimentar a gratidão, porque tá tudo certo. Deixa o seu corpo sentir que é necessário o trabalho árduo. Deixa o seu corpo sentir que é bom ser bondosa. Então dá esse tempo para você ir se acostumando e percebendo esses ensinamentos do Reiki, para que você vá cultivando isso no seu dia a dia. Tudo bem com essa prática? Podemos encerrar assim a nossa live de hoje? Depois vocês me contem lá pelo grupo o que mais vocês querem falar aqui dentro das nossas conversas, tá bom? Para eu ir anotando e fazendo aqui aos poucos com vocês, tá? Então, ó, uma boa noite para todos vocês, uma excelente noite, bom descanso para todo mundo. Pratiquem, tá bom? Amanhã a gente tem grupo de mentoria às 19 horas, para quem faz parte. E depois, se eu conseguir, eu acredito que sim, a gente faz mais um encontro aqui às 20, tá bom? Então, fiquem de olho aí nas divulgações para que a gente possa fazer esse encontro aqui depois, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Obrigada, Sandro, Beth, Donata, Maria Augusta, minha irmã que tá aí também, a Gabriele, a Nelly, a Elieuda, todas vocês que estão aqui, todas e todos, né? Maria Reis também, a Dalvinha, a Norcília, a Zélia, ó, só por hoje gratidão, só por hoje gratidão. E vamos nos preparar agora para o descanso. Então, uma dica, né, para quem está aí assistindo, comecem a fazer uma espécie de desligamento da sua mente, das redes sociais, da computador, de TV, antes de você dormir.
vai melhorando a qualidade do seu sono a partir do momento que você se coloca, vou descansar tal hora. Então, 4 horas antes, começa já a fazer esse desligamento. Agora que a gente está nessa sintonia, desliga, mantém essa sintonia, vai se preparando, vai cultivando aí os princípios pela manhã e à noite, para você ir se mantendo esse estado de calma. Porque a gente trabalha aqui, quer trabalhar a calma, mas de repente vai pegar o celular agora logo em seguida e vai ficar scrollando, né? Então a gente também precisa perceber essas atitudes, essas ações que tiram a nossa calma, que são uma espécie de capturam, né, a esse estado de calma que a gente acabou de gerar, tá? Então preste atenção nisso também. Então é isso, gente. Me veio isso agora, tô falando, já falei, então tchau. Até amanhã para quem eu vou ver às 7 e até amanhã para quem eu vou ver às 8, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.